Olá, meus queridos! Olha o lugar diferente onde eu tô aqui. Eu sempre começo o vídeo lá na porta da sala, né? Mas hoje o assunto é essa janela aqui. Outras coisas também, mas principalmente a janela. Então eu já vim pra cá começar. Eu não sei se vocês lembram, mas essa janela bonitona aqui foi instalada. Depois eu apliquei verniz, mas ela ficou sem acabamento. Ficou um tempão sem acabamento. Sem os famosos alisares. Porque não era tão simples assim aplicar, pessoal. Vocês estão vendo aqui que eles já estão aplicados, né? Vou mostrar para vocês como a gente fez e por quê. Me ajuda aqui, tia. Me segura aqui atrás. Não adianta pedir, não. Ele só quer, se não puder, ver. Tenta medir. Tenta usar para medir como tu tava. Com teu dedo. Ai, ai. Tem vergonha, Janjamas? Tem que vir pra cá e tirar essa diferença aqui. Pra falar a verdade pra vocês, eu gravei essa cena, nem foi pra mostrar nenhum passo a passo aí, não. Porque vejam bem, era só o corte de madeiras assim, né, em 45 graus, com um serrote. Uma chateação, mas é que os gatos ficaram tão empolgados com a gente sentado aí nesse pedaço. Eles nunca veem a gente assim, nesse lugar, fazendo algum trabalho. E aí a gente trouxe esses tijolos para dentro. Eles acharam isso tudo uma festa. Fez uma reunião rapidinho. E aí eu gravei, né? Porque eu sei que vocês gostam de ver. Eu também gosto de ver esse tipo de coisa. Minha internet, se fosse pelo menos 90% de bichos fazendo coisas fofas, bebezinhos fazendo coisas fofas, estaria excelente. Se eu não tivesse que ver nenhum desaforo, nenhuma coisa para eu ter raiva, estaria maravilhoso. Então estou aqui oferecendo minha contribuição. E nos intervalos tem aí, ó, pregação de baguete. Bate prego, prego entorta. Faltou a gente ter pregos de inox, mas não tinha o tamanho que a gente precisava. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma particularidade. Vocês estão vendo aqui? A parede tem profundidades diferentes, porque até a metade da janela ela tem revestimento. A partir da metade não tem. Olha, é quase um dedo aqui entre o que seria o lugar de aplicar os alisares, né? Colado com a parte mais alta, e o que ficaria sem nada. Então, por isso, a gente precisou fazer uma instalação especial. Como vocês podem ver, as janelas ainda estão sem os vidros. Eu já fiz o orçamento. Estou esperando o orçamento de outra vidraçaria para fechar com aqui, tiver o melhor preço, né? E as melhores condições e qualidade, blá, 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 blá. Tudo isso que a gente já sabe. Mas beleza. Quando a gente for colocar os vidros, se você tem uma janela dessa em casa, você já sabe disso. Tem que colocar uns pedacinhos de madeira, umas tirinhas de madeira, que são chamadas de várias formas. Aqui nós conhecemos como baguete. Se você for numa madeireira aqui, você vai comprar como baguete. Aí, qual foi a nossa ideia? O baguete tem a profundidade parecida, praticamente igual, à distância, com a distância que a gente teria que preencher aqui. Então, a gente pensou assim, vamos colocar baguetes para preencher todos os vãos que forem necessários. E quais são os vãos necessários? Aqui no meio, entre o alisar e a janela, vocês não reparem não que isso aqui é do trabalho que a gente estava fazendo ontem. Aqui dentro a gente teve que colocar os baguetes em toda a volta, para isso aqui ficar bonito. A janela está envernizada, esses dois aqui não estão. Eles claramente não são da mesma madeira, né? Embora a gente tenha pedido da mesma madeira. Bom, vocês estão vendo aqui que em toda a volta interna, a gente colocou os baguetes. E isso aqui foi feito com martelo e prego. Porque não é legal deixar parafuso, né? Óbvio que se fosse necessário, a gente ia ter que fazer. Mas, ó, o prego fica bem pequenininho, bem pra dentro.
Então, quando eu invernizar, vai esconder. É o normal, né? Ó, aqui na janela, por exemplo, tá com prego. A gente aplicou em toda a volta, de dentro. De fora, só é necessário aplicar na volta onde não tem revestimento, porque ficaria o vão. E foi isso que a gente terminou de fazer ontem. Aplicou aqui atrás. Em cima também, né? Em cima não vai dar pra vocês verem, e aqui do lado, que eu acho que vai dar pra ver melhor. Olha aqui, tá vendo? Pela diferença de cor, vocês conseguem perceber. Eu fiquei muito feliz com o resultado, muito orgulhosa, na verdade, do nosso trabalho. Gabriel fez boa parte aqui dos cortes e das batidas, né? Com prego, martelo e prego. E ele estava super perfeccionista, mas eu disse, veja, não vai ser nenhum trabalho profissional que vai ser feito com tanto cuidado quanto esse, né? A gente tem, óbvio que a gente vai ter um cuidado com as nossas coisas muito maior. Então não precisa também se cobrar uma perfeição se é a primeira vez que tá fazendo isso. Inclusive, a parte mais difícil foi essa, ó, o corte 45 graus para ter o encaixe. Aí o que eu vou fazer agora, porque eu tô aqui com a minha roupa de serviço, porque eu vou aplicar a massa para madeira em todas as brechas. Olha, eu peguei a câmera para vocês verem com mais clareza como fez diferença. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas aqui... Oi, cadê meu dedo? Aqui. Nessa parte tinha um corte da cerâmica, né? Que era para a entrada da janela, para o buraco da janela. E esse corte estava torto. E para não ter qualquer tipo de infiltração depois, eu apliquei rejunte nele, né? Então ficou aquele mondrongo de rejunte aqui assim, muito feio. E no momento em que entra o acabamento, se torna outra coisa. Eu tô muito com esse processo de montar a casa, né? Eu tô muito me encantando com coisas que antes eu achava normais. Por exemplo, esse caso da janela. Colocar a janela, imaginar o espaço, colocar uma luminária do lado, combinar com os armários, com a bancada, essa coisa toda. Isso já é o esperado, que ia me encantar e me alegrar. Mas esse mínimo acabamento que demorou para ficar pronto, que a gente precisou pensar numa alternativa para funcionar, isso me deixou muito feliz, muito alegre conseguir terminar. E é bizarro como eu acho que ele transformou a cozinha, um simples detalhe. Agora, sabe outro detalhe? Vocês lembram na época que eu falei que escolhi o rejunte marrom por ser parecido com a cerâmica e na prática não ficou nada parecido? Pronto. Eu tô planejando pintar esse rejunte. Eu não encontrei para comprar tinta de rejunte nessa cor. Então, eu vou fazer uma experiência aqui. Eu já falo rindo, rindo de nervoso. Vocês estão vendo? Em alguns pontos, ó, esse aqui eu passei a lixadeira já ontem, que ele tava com uma alta. Aí, baixou, eu vou aplicar a massa. E depois, eu acredito que vai precisar passar a lixadeira de novo para poder aplicar o verniz. Essa é a massa para madeira. Veja só, eu nunca usei essa marca, mas eu fui pesquisar, inclusive, né, por que essas etiquetas aqui? Eu fui pesquisar o preço de massa para madeira e está caríssimo. Eu já tinha comprado isso algumas vezes, né, ao longo da vida, e aquela bisnaguinha que tem 100 gramas, por exemplo, custava 10, 12 reais, agora tá 23. Então eu disse, não, deixa eu ver uma alternativa, e encontrei essa aqui na Shopee. A marca é Viapol. Eu nunca usei, mas eu já vi muitos profissionais usando. Então eu fiquei tranquila de comprar, e a cor é Jatobá. No fim das contas, eu gastei menos nessa aqui, que tem 400 gramas, do que eu gastaria numa de 100 gramas, de uma marca que eu já conhecia. Então, mesmo que eu nunca tivesse visto nenhum profissional usar, valeria a pena testar, não é isso? Então, vamos abrir para ver se a cor se encaixa mesmo na janela. Porque eu acho que eu já comentei com vocês. Eu comprei essa janela como Jatobá. Mas ela é mais escura que a porta, que também é Jatobá. Então,
Eu não sei, alguma das duas eu acho que não é, porque a diferença é bem perceptível, sabe? E outra coisa é que depois Gabriel voltou lá para comprar outra coisa, não sei se foi um alisar, se foram os baguetes. Ele disse, não, eu queria jatobá. E foi outro alisar que a gente acabou não comprando. E a dona da madeireira disse, a gente não trabalha com jatobá aqui, só com maçaranduba. Então, né, fica a questão. Ela deixou de trabalhar em poucos meses, ou já não trabalhava e essa janela é de maçaranduba. Para ser honesta, ela parece maçaranduba, viu? Mais escura, mais vermelha. Adianta eu ir olhar o que é? Não adianta. Mas eu vou aplicar a massa jatobá, porque tanto os alisares quanto os baguetes são mais claros que a janela. Então, vou aplicar essa massa e vamos ver no que dá. Depois, eu vou igualar com o verniz. Vai ser isso. É a massa que eu comprei, é a massa que eu tenho e vai ser ela. Aliás, se tudo der muito errado, eu posso aplicar um corante à base d'água para tentar chegar no tom. Eu acho que dá certo. A massa molhada tá muito parecida com a janela. Vamos ver. Inclusive, ela tá muito mais parecida com a cerâmica que o próprio rejunte. Eita, já sujei ali. Deixa eu limpar antes que seque. Qual será a formulação disso? Será acrílica também? Depois eu vou dar uma olhada. Não é não? Quem sabe, né? Se a solução não tá mais fácil do que eu imagino. A aplicação não tem segredo. Antes de colocar qualquer produto, a gente tem que limpar a área, né? Para tirar resíduos. Esse pano tá meio úmido, o que não tem problema, já que a massa é à base d'água. Quando a gente vai usar um produto à base de solvente, é interessante a gente limpar com solvente a superfície. Mas como esse aí é à base d'água, passei água mesmo. Reparem que eu comecei passando com a luva. E eu achava que eu ia preencher todas as brechas por toda a superfície desse baguete. Mas aí eu percebi que era uma má ideia. Era melhor só nas emendas, porque olha o aspecto de massa que fica. Mesmo que eu tirasse os excessos para deixar só um pouco mais escuro, ele tira todo o desenho da madeira dos veios. Então eu retirei tudo, deixei só na emenda mesmo. E depois eu fui testar a técnica milenar. Testar não, né? Que eu já usei outras vezes. Fui usar mais uma vez a técnica milenar do pedaço de havaianas, que todos os pedreiros usam para colocar rejunte e massa. E continua sendo a melhor de todas, viu? Quanto à cor da massa, eu acho que foi perfeita, porque ela é idêntica à cor da janela, bem parecida com a cor dos alisares, só não ficou igual a pobre da baguete, né? Isso aí não tem jeito. Mas quando passar o verniz, eu acho que vai juntar tudo de uma boa forma aí. A aplicação também não tem segredo, e convenhamos, né, pessoal? Só nas emendas, isso não é nem um desafio. Tem uma emenda aqui, outra ali, coisa besta, coisa simples. É só realmente para ficar um trabalho mais próximo possível de perfeito, né? Ainda é longe de perfeito, mas aí a gente tenta dar uns passinhos adiante. Reparem que nessas emendas aí, ela vai ter mais efeito, porque são brechas maiores. Como eu disse a vocês, cortar em 45 graus é muito difícil. E sem ferramentas elétricas para ajudar, eu acho que ainda mais. Apesar de que eu já vi muitos profissionais fazendo essa etapa com uma serra manual, um serrote, porque talvez também seja mais preciso, não sei. Meus queridos, mesma roupa e dia seguinte. Por quê? Passei lá a massa, né, aqui nos cantinhos da janela, achando que estava arrasando. Aí depois eu me dei conta de que eu precisaria esperar até o dia seguinte a massa secar para poder invernizar. Não houve alternativa senão tirar a roupa, vestir minha roupa de caminhada, fui fazer meu esporte olímpico, que é caminhar na pracinha, e depois não teve mais o que fazer, né? Aí já agora, nessa linda manhã ensolarada, eu vou começar o processo de invernizamento. Mas antes disso, deixa eu mostrar um negócio que foi mais legal até do que invernizar a janela. Vocês lembram que eu disse que ia ver se como é que chama? Essa massa para madeira tinha algum ingrediente que talvez pudesse me impedir de usar como rejunte? Aparentemente não tem nenhum ingrediente. Eu digo assim, não é a base de celulose,
algo que faça com que parte da composição seja madeira. Pelo menos não do principal ingrediente da madeira, né? Então, resolvi fazer um experimento que vai me ajudar bastante, viu? Olha isso. Aqui atrás da geladeira eu fiz a experiência de passar um pouco da massa sobre o rejunte. E vocês estão vendo o mesmo que eu, né? A cor é praticamente idêntica à da cerâmica. E eu não fiz nada especial aqui não. Eu tava com a luva, né? Passei assim com o dedo, normal. E o resultado é muito bom. Então eu vou completar todo o restante com essa mesma massa. Olha a diferença que faz. Minha gente, é um negócio, né? A indústria do rejunte precisa andar um pouco mais nas cores. Porque vejam só, essa cerâmica aqui, ela pede 3 milímetros de junta. Só que eu já mostrei para vocês que esses 3 milímetros são da parte de trás dela. Como ela tem a borda bold, a borda é assim, ó, arredondada. Então a parte da frente fica com muito mais de 3 milímetros. Não tem como o rejunte ficar fino nesse caso. Pode até ficar, mas o fabricante não indica, né? Indica que a gente deixe essa distância de segurança. E aí fica assim. E esse rejunte com essa cor totalmente diferente derruba o visual. Mas agora a coisa vai mudar. Eu tô bestinha. Pra vocês verem, né? Um negócio que é massa pra madeira vai acabar sendo melhor do que o rejunte. Fica a dica. Como o rejunte sai muito mais barato, você pode, se você tiver, né, uma cerâmica, um porcelanato, sei lá, de um tom assim, marrom, terracota, que lembre madeira, você pode colocar o rejuntamento um pouco mais fundo. Por sorte aqui tá até um pouco mais fundo. E depois vir só uma massinha, pelo menos essa que eu tô usando, né, desse fabricante. Que beleza. Vamos resolver isso. Esse verniz, por exemplo, é a base de solvente. Então eu diluí com solvente, ele tá num restinho de nada. Porque eu já gastei passando na porta, né, 2 demãos na porta, depois 2 demãos nessa janela. Aí tem um dedinho de verniz. Eu espero que dê para passar em todos os baguetes. Apesar de que tem isso, né? Como ele não vai conseguir cobrir a cor dos baguetes e deixar igual a cor da janela e dos alisares, é provável que eu tenha que comprar outro um pouco mais escuro. Tudo bem, porque a cor dele é natural. E ela, apesar de adicionar um pouco de cor, ela não transforma a cor da madeira. Porque tem vernizes que, na maioria dos casos, tem o nome de uma madeira. Por exemplo, embuia. O verniz embuia, ele vai pegar qualquer madeira que você colocar e deixar com uma coloração próxima do embuia. Normalmente é uma cor um pouco mais escura e avermelhada. E por aí vai. Tem verniz de tudo quanto é cor. Normalmente varia um pouco de marca para marca, mas elas seguem um certo padrão. Madeiras escuras muda um pouco a cor. Madeiras claras muda muito mais, né? É como tinta de cabelo. Se eu passar um loiro no meu cabelo não vai ficar loiro sem descolorir. Mas se eu passar um preto, aí a gente vai notar, né? Porque ele é castanho. É exatamente a lógica do verniz, já que ele não cobre totalmente a madeira. Ele mantém os desenhos, os veios, ele é uma tinta transparente, né? Ele é uma cobertura transparente, mas que ainda assim consegue colorir, tingir de certa forma. Pronto, meus queridos, tudo certinho, os tons certinhos. O ruim é que é contra a luz, né? Então eu não sei se eu consigo mostrar. Deixa eu ver nessa posição. Ó, os alisares estão na cor perfeita, coordenada com a janela, né? Mas aí vem os baguetes, meu querido. Olha a questão aqui. Tá vendo a diferença de cor? É porque o verniz está recém-aplicado, então ele tá super brilhante. Mas existe uma diferença de cor bem significativa entre os baguetes e os alisares. E a própria janela, né? Tá uma listra clara no meio de 2 listras escuras. No mundo ideal, o que é que a gente faz aqui? Passa mais uma camada de verniz somente no baguete, para ele dar uma escurecida e parear melhor.
Ou então, se a pessoa quiser fazer esse esforço, compra outro verniz mais escuro e colore somente essa parte do meio. Por enquanto eu não vou fazer isso, porque a gente vai aplicar baguetes em toda a janela, né? Para prender os vidros. Então essa diferença vai passar a fazer parte de toda a janela. Se ficar muito significativa, eu prefiro comprar outro verniz, um pouco mais escuro, e fazer essa compensação. E também porque meu verniz está bem no finzinho, eu não sei se vai dar para cobrir tudo. Mas por enquanto está pronta a janela. Agora vamos para outra tarefa. Olha, tem uns momentos em que eu tenho que admitir que talvez eu seja uma pessoa paciente mesmo, viu? Eu cortei todo esse pepino aqui com a minha tradicional faquinha de serra. Porque eu tenho um mandolim, mas eu não sei onde tá. Eu tinha encontrado ele ali no quartinho, né? Porque eu arrumei as últimas caixas. Só que eu coloquei em algum lugar pra deixar de molho, né? Higienizar com uma água sanitária e tudo. E agora eu não sei mais onde tá. Então eu cortei o pepino todo bem fininho com a faquinha. Outra parte dessa receita. Gergelim branco tostadinho na frigideira. Espero que a câmera não esteja balançando, porque segurar a câmera com a mão e sacudir a frigideira com a outra. Ó, não precisa ser muito não, é só até ficar douradinho. Esse aqui eu já vou desligar, deixar que o calor na frigideira termine o serviço. Podia ser gergelim preto também, sabe? Eu vou colocar aqui, ó, arrumei uma travessa muito pequenininha, mas serve. Vou colocar o gergelim logo. Normalmente se coloca no fim, mas eu quero usar essa mesma frigideira, então eu vou colocar logo aqui. Não se preocupe em ficar esse bolo, porque quando a gente colocar o vinagre depois vai espalhar por todo o pepino, o gergelim. Aí na nossa frigideirinha vai mais ou menos uma meia colher de chá de açúcar. Aqui eu tô usando o demerara. A gente deixa aquecer um pouquinho, não precisa virar uma calda ainda não. Se você quiser fazer um legítimo sunomono, você vai usar um vinagre de arroz. Mas também dá certo com vinagre de maçã. Eu vou usar, inclusive hoje, um vinagre de álcool comum, porque eu não tenho nem o de arroz e nem o de maçã aqui em casa nesse momento. Como se fosse comprar outro dia e acabar estragando o pepino, então eu vou fazer logo de uma vez com esse. Mas já fiz antes e deu certo, então não se preocupem. Eu não tenho quantidade certa para o vinagre, eu acho que dá uma meia xícara, talvez um terço de xícara de chá. É só o suficiente para derreter o açúcar. Se fosse um açúcar cristal ou refinado, ele derreteria sozinho, né? Mas vocês sabem como é açúcar demerara. Aí eu já desligo o fogo e coloco uma pitada de sal. Misturo bem e tá feito. Agora é só despejar aqui no pepino e eu digo uma coisa a você. Se você puder fazer isso com pelo menos uns 40 minutos a 1 hora de antecedência, é melhor. Porque o pepino vai liberar mais água em contato com esse molhinho e vai ficar mais gostoso ainda. Mas se não tiver, dá certo também. O tempo que você tiver, dê essa salada. Se puder esperar uns 15 minutinhos, já ajuda. A batatinha de forno é de lei. E agora que a batata inglesa tá baixando o preço, melhor ainda. Agora me diga uma coisa, uma curiosidade minha. Eu não tenho air fryer, né? É uma coisa que eu fico assim, compro, não compro, compro, não compro. Mas se eu fizesse a batata assim na air fryer, eu precisaria cozinhar antes ou eu posso colocar crua? Porque isso define pra mim se a air fryer é realmente útil para fazer os legumes do dia a dia. Que eu coloco tudo cru no forno e sai já pronto, né? Eu sei que no forno demora mais, uma batata dessa deve levar uns 30 minutos, que eu não cortei muito fininha. Ela tá assim, com quase 1 centímetro de espessura, né? Mais macia por dentro. Mas tá lá, meia horinha, enquanto isso eu tô fazendo outras coisas. Na air fryer é coisa de uns 15 minutos, né? Mas, se eu tiver que cozinhar antes, aí já aumenta demais o tempo. Me contem aí. Tô refogando aqui de leve cebola roxa e tomate.
Não vou deixar desmanchar não, sabe? Eu quero só colocar um feijão macaça que eu cozinhei ontem. Só cozinhei na água e sal. Aí tá na geladeira, eu vou colocar um feijãozinho aqui. É como se eu aquecesse o vinagrete, sabe? E também não coloquei vinagre. É um vinagrete sem vinagre, mas são os vegetais. Depois eu vou colocar coentro e cebolinha no fim, pra ficar bem colorido. Aqui está a pratada. Muita salada, né? No meio tem um arrozinho escondido, é um arroz cremoso que eu fiz ontem. Ele tá feio hoje, né? Porque vocês sabem. No dia seguinte vai ficando todo grudado, mas tá bem gostoso. O feijãozinho todo colorido. A batata bem douradinha. E o prato quase não cabe tanta comida. Em minha defesa, é a salada, né, que tá transbordando, podem reparar. O resto tá bem contido. Almoço almoçado, louça lavadinha aqui, ó. Chuva querendo cair, na verdade eu acho que já caindo. Vamos fazer aquele negócio lá do rejunte. Vamos dar um jeito nessas linhas aqui, ó. Estão chamando super atenção. Tô tão animada com isso, parece até que eu tô fazendo uma grande obra. É um detalhe, mas eu acho que vai fazer tanta diferença. No fim do vídeo eu vou botar um antes e um depois e aí a gente avalia. Cá estamos com o antes. Como eu fiz o teste ali atrás da geladeira com o dedo, decidi manter esse padrão. Porque eu pensei, talvez se eu diluir essa massa seja mais fácil de aplicar aqui. Aí eu aplico com um pincel. Mas aí eu fiquei naquela, vai que depois que secar a cor muda. Então eu vou deixar para fazer esse teste da diluição em uma parte onde eu não tenho alternativa. E aí no rejunte eu fui aplicando com o dedo mesmo, pegava um pouquinho da massa e espalhava. Aí só depois eu deixei assim, ó, como se fosse uma tinta cremosa e apliquei com o pincel aí nesse tiquinho de rejunte que tinha entre a cerâmica e a bancada. E é impressionante como essa foi uma das partes mais impactantes visualmente. Pessoal, sério, olha aqui a diferença. Ele nem tá totalmente seco ainda, porque eu lavei tudo, né, para não ficar nenhum resquício. Mas olha isso. Eu acho que ainda vai clarear um pouco, né, porque a massa tá molhada. Mas olha a diferença, mesmo que ela fique assim mais escura, ainda é tão superior a como tava. Agora a gente vê como aquele rejunte contrastante estava desvalorizando essa área da bancada, viu? Lógico que tem mais coisa para fazer aqui na cozinha. O próximo passo vai ser pintar esses eletrodomésticos que estão enferrujados. O fogão e a geladeira, eu quero pintar numa cor bem diferente. Ai, tô animada para fazer essa experiência. E depois disso, também tem outras coisinhas para fazer. Eu vou impermeabilizar a bancada. Eu vou fazer uma experiência de clareamento de micro-ondas. Vamos ver se essas coisas todas dão certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou ali descansar, que deu muito trabalho esse processo todo. Um beijo para todo mundo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Não se esquece de curtir esse, porque me ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.